Compras sustentáveis e parcerias de longo prazo. Como que esses dois temas estão moldando o futuro do B2B? A gente ainda vê uma maioria das empresas com as suas áreas de compras focadas ainda nas 3 cotações. Sejam bem-vindos ao podcast Negociação, nessa primeira temporada Vozes de Compras. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, mas primeiro deixa eu dar meu oi aqui para o Vidal, meu parceiro. Olá, Vidal, mais uma. Olá, André. Sejam todos muito bem-vindos, mais um episódio muito especial. Isso aí. Bom, hoje a gente tem aqui uma entrevistada especial. Ela tem 40 anos de estrada, 25 anos em compras, atuou em consultorias em empresas nacionais e multinacionais, já capacitou mais de 3 mil profissionais. Atualmente ela é CEO da Nova Solução Consultoria e também CEO do Enlace, que é o Instituto Latino-Americano de Compras Corporativas Estratégicas. Ela é escritora e também é conselheira. Eu estou falando aqui hoje com a Silene Bins. Seja bem-vinda, Silene, a esse nosso podcast. Tudo bem? Olá, bom dia a todos. Agradeço, André, pessoal, o convite de estar aqui. É um prazer poder conversar com vocês. Que maravilha, o prazer é todo nosso. Silene, para a gente começar, a gente sempre começa com uma perguntinha para aquecer a conversa. Compras sustentáveis e parcerias de longo prazo. Como que esses dois temas estão moldando o futuro do B2B? Obrigada pela pergunta. Eu entendo que o modelo de decisão dentro das áreas de compras mudou já há algum tempo e agora, com o advento da inteligência artificial, mais profundamente, né? Áreas de compras hoje deveriam ser áreas de geração de resultado estratégico para as organizações, muito alinhado com o negócio e também com as estratégias estratégias de longo prazo das empresas. Muitas empresas já estão incorporando no seu dia a dia as questões de ESG, que por muito tempo ficaram aí meio no limbo, né? Mas que estão voltando agora com força total, principalmente por conta dos adventos climáticos e de questões sociais, diversidade e também de governança. Então, as áreas de compras, elas estão sendo pressionadas a mudar seu papel de atuação. Nós ainda, e aqui do nosso lado, eu enquanto profissional e tendo contato com muitas empresas profissionais, dando treinamento, fazendo consultorias, a gente ainda vê uma maioria das empresas com as suas áreas de compras focadas ainda nas 3 cotações, com resultados irrelevantes e simplesmente ignorando as questões de ESG. Se a gente entender que as áreas de compras são áreas, é a porta de entrada de inovação dentro da organização, é uma oportunidade gigante de olhar essas questões, né, sustentabilidade, de responsabilidade social com o próprio fornecedor, que isso ainda tem uma barreira, né, de transparência, de trabalho colaborativo, e também de governança de informações, com um olhar de colaboração. As empresas ainda trabalham com as 3 cotações, eu gosto muito de repetir isso. Eu provoco muito as pessoas, os clientes, em olhar isso diferente. Hoje, com todas as questões geopolíticas, guerra comercial e etc., é impossível a gente continuar nesta relação ainda de baixo valor agregado. Então, eu olhar, né, para o mundo de uma forma mais aberta e abrangente, isso faz com que as relações, tanto da organização com seus clientes, quanto a área de compras com fornecedores, elas se transformem em relações sustentáveis e de geração de valor, né? Então, eu entendo que as organizações estão no processo
uma jornada, digamos, de transformação, mas ainda, no meu ponto de vista, com uma baixa velocidade. Mas esse é o futuro, né? Esse é o Bacana. futuro, ok? Ok. Silene, ainda falando sobre essa questão de relacionamentos de longo prazo, teve um elemento que você citou que eu achei legal na tua resposta, que intui essa questão da resiliência, né, do comprador trabalhar a resiliência da cadeia de suprimentos, justamente para que essa relação de longo prazo seja boa, né? E a gente tem, da pandemia para cá, vários eventos inesperados aí no mundo inteiro que tem testado, vamos dizer assim, os nervos de muitos em relação a essa questão da resiliência. Se você pudesse dar uma dica, vamos dizer assim, para os compradores sobre algumas ações práticas do dia a dia que ele poderia ou deveria estar fazendo, principalmente com fornecedores estratégicos, para garantir um pouco mais de conforto e resiliência nesse supply chain dele, que dicas seriam essas, Silene? Ótima pergunta também, André. A minha visão, ela sempre vai iniciar, digamos assim, com uma visão estratégica do que a empresa gasta. Então, a partir do momento que eu tenho eu gosto muito de dizer isso, uma filosofia de gestão por categorias dentro da organização, eu consigo avaliar quais são os mercados fornecedores críticos, quais são os mercados fornecedores que eu tenho que ter um olhar mais de parceria, de geração de valor em conjunto, né? Quais são os mercados onde eu deveria delegar as compras para os clientes internos? A partir do momento que eu tenho esta visão, eu consigo identificar, através de diversas ferramentas, como que eu devo atuar com determinado mercado fornecedor. Qual é o risco que esse mercado fornecedor traz para a organização? Como é que eu faço a gestão, né? A governança desse mercado fornecedor para que eu não tenha ruptura de fornecimento, eu não corra riscos organizacionais de reputação e tantas outras, digamos assim, consequências. Tudo para mim passa por esse olhar estratégico das minhas categorias. Porque senão o que acontece? Eu fico dando tiro no escuro, sabe? Agora eu tenho essa dor. O meu cliente interno agora está precisando desse processo com essa. Preciso comprar o equipamento. Preciso comprar o equipamento que estava no orçamento há 1 ano e agora só tenho 15 dias para fazer o processo. Mas se eu, compras, tiver um olhar, né? Sair do movimento um movimento reativo para uma ação proativa, eu consigo muito mais estar nesse processo resiliente, né? Porque eu sou co-criador na organização com o meu cliente interno de decisões e de soluções dentro do processo de aquisição. É algo que hoje é muito difícil de acontecer. Esses dias eu estava numa organização dando um treinamento, que já é uma iniciativa muito bacana da empresa, treinar suas equipes, mas na hora que a gente entra um pouco mais no detalhe e na profundidade, a gente vê ainda que a principal atividade é o processo operacional, né? É o REC2P. E quando eu estou no processo operacional, eu não consigo pensar em resiliência, em inovação, não consigo olhar o futuro, não consigo fazer gestão de risco. Então, a gente precisa dar um passo atrás, assumir que aquela redução de preço que eu tenho no meu P2P não é o que vai gerar valor para a organização, né? O que gera valor para a organização é ter o olhar estratégico do gasto e entender exatamente onde que eu tenho que atuar, onde estão os riscos e onde estão as oportunidades. E trazer redução de custos sustentáveis, né? Não saving. Essa palavra eu não uso. Saving é um termo, para mim, focado em preço, sabe?
ele é bastante restrito, assim. Então, custo, eu tenho todo esse olhar estratégico, né? Eu posso reduzir custos fazendo um processo de ESG com o meu fornecedor. O que seria um processo de redução de custos em ESG? Reduzir risco de imagem, né? Quanto custa a minha imagem com problema, a minha reputação com problema? Tem um custo enorme. E se eu atuo para que isso não aconteça, é a redução de custos, né? Só que a gente ainda não consegue pensar de uma forma ampla. Eu penso muito focado ali no preço, no dia a dia, e muito ainda com uma visão bastante restrita, mas com uma oportunidade gigantesca. Você trouxe um exemplo muito legal, viu, Silene, com relação a mitigar risco, né? Porque as pessoas não fazem essas conexões que você fez aí, por exemplo, do ESG como lógico, tem uma questão de propósito, mas que é também um elemento que mitiga risco de imagem ou coisa desse tipo, né? O reputacional da empresa. E só para contribuir com esse ponto, recentemente eu estava conversando com uma pessoa que estava falando assim, mas no mundo do jeito que está hoje, que acontecem coisas imprevisíveis, guerras, tarifas, vírus e etc., não dá para prever. Eu falei, não, tem um monte de coisa que você consegue agir de forma preditiva. Lógico, tem coisas que não, mas se você não faz nenhuma ação, seu nível de ação de prevenção é zero, você vai cair em todas as valas e não em algumas, né? Então, há de se fazer alguma gestão de risco de qualquer forma. Mas, Silene, antes de a gente continuar... Se você me permite, Gurgel, claro. Se você me permite acrescentar mais um exemplo que é fantástico e que ratifica o que a gente está conversando, é possível, por exemplo, eu fazer um estudo, né? Eu tenho uma determinada categoria, um determinado mercado fornecedor de uma determinada matéria-prima que de repente está numa região que pode sofrer impactos climáticos. Se eu sou o gestor dessa categoria e tenho esse olhar estratégico, eu posso ter processos de mitigação de risco em relação à possibilidade de acontecer um furacão ou qualquer coisa semelhante naquela região e eu não ter o material que eu preciso, a matéria-prima que eu preciso. Conversando com analistas e futurólogos e tal, a pandemia já estava prevista. Então, eu, enquanto um profissional estratégico, eu tenho que ter este olhar de futuro e tendências, que não tem a ver com inovação. A inovação vem desse olhar de futuro e tendências. Eu tenho que estar muito ligado, extremamente ligado, e naquilo que acontece em torno daquela minha categoria, daquele meu mercado fornecedor. Agora, se eu estiver no operacional, isso não vai acontecer nunca. E eu sempre, né, vou sofrer as consequências, né? E aí, a resiliência que a gente estava falando, ela passa, ela deixa de ser uma questão proativa, de eu sempre estar buscando, né, reduzir esse risco, e passa a ser um fato mais de resolução de problemas. Aí eu estou sempre resolvendo problemas, eu estou sempre apagando incêndio. Então, é uma mudança de modelo mental e de atuação muito profunda dentro das organizações. Tá? Bom, eu gostei também do exemplo climático que você trouxe, né, Silene? Tem gente que importa, por exemplo, produtos de países que têm invernos rigorosos. Você sabe que o inverno está chegando, você pode ter aí uma paralisação de portos e aeroportos. Você vai esperar chegar o inverno para depois pensar no que vai fazer, né? Isso já está dado, né? Mas aí olha, a resiliência vai ter que ter mais do que resiliência. Vai ter que ter sorte. Bom, antes de a gente continuar, a gente tem que fazer só um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. Eu queria agradecer primeiro a Nutrito, Natureza que Nutre aqui, desses produtos aqui, esses suplementos. E para você que está assistindo, basta você entrar lá no site da Nutrito com o voucher Negocia com 2is10
e você compra qualquer produto da Nutrito com 10% de desconto. Queria agradecer também a For You Consult, nossa corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer também a VRV Gestão, consultoria estratégica em compras. Não é só sobre ser o melhor, é sobre melhorar sempre. E é o nosso grande parceiro, Outplan, com seu sistema de procurement, o Outbuy Center, gestão de compras inteligente. Silene, dando continuidade aqui, você acabou falando algo que eu ia perguntar, então eu vou um pouquinho a mais ali. Você falou que você está no dia a dia, treinamentos, consultoria, e que você ainda vê, né, uma realidade em que a maioria das empresas estão ali presas nesse operacional, né? Não conseguem buscar esses elementos de agregar valor, de olhar para valor e não para compras. Então, como que uma empresa, imagina agora que a gente tem aí uns gestores de compras vendo isso, e ele está nessa situação em que a empresa que ele atua ainda vê o compras com seu principal indicador, o saving. Que passos que ele pode dar para levar isso para outra direção, e a gente vê cada vez mais o compra se reportando ao financeiro, nem ao operações, então o saving fica ainda mais na janela, né? Tipo, olha ali, é o saving. Quais passos que ele pode dar para ser um agente transformador dessa cultura dentro da empresa, de mostrar realmente o papel real do compras como um agregador de valor, como um mitigador de risco, né, como trazendo valor e não custo para o negócio? Primeira coisa é que o primeiro movimento, e o movimento mais importante, é que a área de compras tenha um patrocinador executivo, C-level, muito forte, e que acredite que a área de compras é uma área de geração de valor. Então, vamos pensar aqui o seguinte: cada real que eu economizo é um real no resultado, ok? Para que eu tenha o mesmo impacto desse real que eu economizei na lucratividade da empresa, eu preciso de 12 a 19 reais gerados do faturamento. Então, quando eu tenho este conhecimento, tá certo? Eu entendo que quando eu tenho esse conhecimento, deixa eu parafrasear-me, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil eu vender a ideia de que a área de vendas, ela é responsável pelo faturamento, mas a área de compras, ela é responsável pela lucratividade da organização. A partir do momento que eu entendo isso, muda tudo dentro da área de compras, né? Esse conhecimento, ele tem que partir desse patrocinador, desse executivo e dos líderes da área de compras. Isso é a primeira coisa, né? Por quê? Porque quando eu falo de sair de uma atividade operacional para uma atividade estratégica de compras, significa que eu vou sair da minha cadeira, que eu não levanto para nada, para interagir com toda a organização, para interagir com os meus clientes internos, para conhecer o negócio, para provocar os meus clientes internos, muitas vezes, a fazer diferente daquilo que eles estão acostumados. Vou dar um exemplo simples. Numa empresa que tenha uma área de engenharia forte, porque ela faz muitas ampliações, etc. Não precisa ser uma empresa de engenharia, mas uma indústria que tem uma área de engenharia forte. Essa área de engenharia tem um plano, eles têm planejamento, né? Se eu, a área de compras, não entender esse plano, esse orçamento, digamos assim, e se eu não tiver um patrocínio para poder chegar nessa área e estar junto e questionar, né? E
propor alternativas de contratação, de fornecedores, de solução, etc., eu não consigo fazer isso. Eu posso ter conhecimento, eu posso ter lá todo o meu spend desenhado, como eu comentei anteriormente, mas eu não consigo fazer esse processo de mudança, porque eu ainda vou ser pressionado para contratar aquele projeto, digamos assim, no menor espaço de tempo, sem conseguir agregar valor nenhum. Tá? Então, é o sponsor, é eu saber que vou circular na empresa, eu sou uma área transversal, né, e que deve conhecer o negócio, eu tenho que ir lá na operação, ouvir lá quem está com a mão na massa, eu tenho que estar capacitado para isso. Eu tenho que conhecer o que é possível fazer através de inúmeras ferramentas dentro de uma abordagem estratégica. Vou dar um exemplo, não poderia deixar de falar, e a metodologia de strategic sourcing, né? Que eu conheço há 25 anos, mas que ela deve ter uns 40, uns 30, 35, 40 anos, né? Desde 1980, mais ou menos, começo dos anos 90, e que até hoje ela é extremamente atual. Por quê? Porque dentro desse processo eu tenho ferramentas que me propiciam olhar o negócio e avaliar o processo de aquisição com esse olhar abrangente. Tá certo? Então, sozinha, eu falei isso ontem num treinamento numa indústria. Sozinho é muito difícil de fazer. Se eu não tiver esse sponsor, se eu não tiver gestores com treinamento, se eu não tiver equipe treinada e acreditando que realmente a área de compras tem esse impacto na lucratividade, as coisas realmente ficam um pouco mais complexas, né? De a gente sair lá da camada P2P, que hoje pelo menos 90% das organizações trabalham somente no operacional. Não sei se eu Silene, respondi. Respondeu muito respondeu, bem, bem ótimo. completa a resposta. Você falou uma coisa que até você concluiu com o ponto que eu ia pegar para fazer minha próxima pergunta, que esse indicador de 90%, né, que você trouxe, né, que as empresas atuam só na camada do P2P, do transacional, e é uma realidade que eu, Vidal, a gente fala muito sobre, inclusive. Considerando essa realidade e considerando também toda a tecnologia que está aí batendo a porta de todas as empresas, não só em compras, mas em todas as áreas, como que você vê o futuro da função compras nas empresas, considerando esse cenário que a gente tem hoje? De um lado, tecnologia entrando e, de outro lado, esses 90% que você colocou. Talvez eu seja aqui um pouco, como é que eu vou dizer, agressiva na minha resposta, mas na verdade eu vou ser prática na minha resposta. Eu vejo o seguinte: a tecnologia já está aqui com a gente bastante tempo, né, digamos assim. O que vai fazer, o que está fazendo a diferença, e agora não mais no médio e longo prazo, e sim no curtíssimo prazo, é o advento da inteligência artificial generativa, né? Eu tenho estudado bastante, eu tenho feito alguns treinamentos, porque a gente já, nos nossos projetos de consultoria, já tem implementado inteligência artificial para otimizar processos, análises, consolidar planilhas. É uma coisa incrível, né, gente? Eu adoro tecnologia e sou totalmente fã, digamos assim, dessa oportunidade que a gente tem com a IA generativa. A IA, eu vou focar na inteligência artificial, ela não vai substituir seres humanos, né? Essa é uma máxima. O ser humano, ele vai ser substituído por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial dentro da área de compras, ela é extremamente benéfica, quando bem aplicada. Ou através, né, de processos, através de agentes, ferramentas que já
trazem embarcada a inteligência artificial em seus projetos, em seus processos. E para mim, e também outras soluções, como eu terceirizar a parte do meu long tail, ou terceirizar meu long tail como um todo, eu ter ferramentas de procurement que façam o processo transacional, ou ter agentes que façam esse processo operacional. O que acontece é que o ser humano, vocês sabem, né? O ser humano não gosta de mudança. O ser humano, né, é explicado, né, a neurociência explica, gosta de conforto. E gosta de mostrar que está ali muito ativo naquele processo do dia a dia, que é uma coisa maluca. Eu já tive uma área, né, uma mesa de compras na minha gestão. Meu Deus, como é que aquilo pode acontecer? Então, o profissional, ele tem que estar claro para ele que existem outras atividades de muito mais valor agregado do que eu colocar as 3 cotações. 3 cotações gera valor, né? Na hora que eu faço um processo de compra de qualquer material, vamos supor, de R$1.000, onde eu supostamente economizo 10, provavelmente eu gastei pelo menos 50, 100 vezes mais do que aqueles 10 que eu economizei. Eu estou gerando valor? Não, eu estou destruindo valor. Então, eu, enquanto profissional da área de compras, eu tenho que entender que existem outras atividades muito mais nobres, muito mais, que vão gerar muito mais valor para a organização. Então, eu não devo ter esse medo. Então, respondendo a sua pergunta, o futuro, né, dos profissionais está em entender a inteligência artificial e entender o que pode ser gerado de forma estratégica. Focar nas suas categorias relevantes, fazer um estudo de futuro e tendências dessas categorias, trazer soluções de redução de custo, trazer inovação para a organização, ter contexto para poder utilizar, né, a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ela é já uma extensão da mente humana. A gente tem que entender que eu posso me apoiar, buscar informação, né, através desses agentes que são incríveis, mas por outro lado, eu preciso ter conteúdo para poder, primeiro, fazer a pergunta, segundo, avaliar a resposta. Então, o futuro do profissional de compras, no meu olhar, é fantástico. A hora que eu conseguir sair dessas 3 cotações, desse processo de baixíssimo valor agregado, eu seria uma pessoa feliz. Deveria ser muito feliz de poder fazer outras coisas mais legais. Legal. Eu posso roubar também a sua próxima, fazer uma emenda aqui, porque tem um ponto que eu não posso deixar de perguntar sobre esse assunto, Sirene, que é o seguinte. Acho que pelo que você colocou, é fato, né? Os profissionais têm que se transmutar para essa questão aí de usar as tecnologias, né, e tornar a sua função mais estratégica, mas tem uma questão de produtividade, né? Uma pessoa que usa uma ferramenta, o conjunto de ferramentas que estão oferecendo, o que se espera é que ele tenha condição de fazer mais, porque a inteligência artificial vai roubar não, mas vai realizar atividades que antes ele fazia como operação, mas de forma mais rápida, mais imediata, né? Logo, ele conseguiria, entre aspas, fazer mais compras ou mais processos usando todo esse ferramental. Considerando que a demanda não aumente, ou seja, que a quantidade de requisições que a empresa trabalha é o mesmo, e sendo também bem pragmático, como você foi na tua resposta, a IA também não teria um entregável natural de redução de profissionais dentro de uma estrutura de compras, na tua visão, sim ou não, na tua avaliação? Isso é uma resposta difícil, né? Eu ontem estava nesse cliente e surgiu essa questão. Conceitualmente, eu vou começar a resposta por um outro lado. Conceitualmente, quando a gente faz projetos, né, dentro das organizações de transformação das áreas, né,
fazendo com que, propondo modelos mais estruturados, com melhor governança, com melhor designação de responsabilidades, dificilmente existe uma redução, corte de profissionais. O objetivo não pode ser esse, que eu entendo, tá? Por quê? Eu vejo as áreas de compras muito enxutas, comprando empresas com spend de 1 bi, 2, 3 bi, com áreas extremamente enxutas. E que quando você vê o tamanho da equipe, você sabe que aquilo é mais pro forma do que realmente uma ação de compras dentro da organização com um spend desse tamanho. Então, na maioria das organizações, eu entendo que a alocação vai existir, deveria existir a realocação desses profissionais para essas atividades estratégicas que eu estou te falando. Não só olhando o meu spend e tal, mas também fazendo a governança. Poucas empresas têm indicadores da área, fazem gestão de indicadores de performance dos fornecedores, fazem a gestão dos fornecedores, fazem a gestão dos contratos de fornecedores. Existe uma carência de governança dentro da área de compras incrível. As coisas ficam lá e só vamos reagindo. Então, com tecnologia, automatizando processos de baixo valor, eu vou realocar estes profissionais para atividades outras, estratégica, táticas, né, de suporte. Logicamente, quando a gente faz uma transformação, sempre tem aquele que não se adapta e existe um ajuste, digamos assim, natural, tá? Mas eu não vejo essa, como é que eu vou dizer? Essa possibilidade de troca, né, de tecnologia por profissionais que seja massiva, assim. Eu não vejo isso hoje. Não vejo mesmo. Legal. Tá, bacana. Foi boa pergunta porque eu vejo que muitas empresas estão indo nesse caminho com essa visão, né? Deixa eu ver o que eu consigo automatizar aqui usando uma IA para ver se eu consigo diminuir meu time, sem olhar para essa mudança na qualidade do que o time está entregando, né? Que eu acho que essa é a grande pegada, né? É o que a Silene falou, estão fazendo aqui um trabalho operacional pro forma, e a partir do momento que esse operacional pro forma eu consigo automatizar, eu deixo eles prontos, né? Ou pelo menos deveriam estar prontos para entregar mais qualidade do que eles estão fazendo, né? E essa qualidade, eu anotei do que você falou aqui, Silene, dos 3 pontos principais, né? O sponsor, o sair, né, da sua cadeira, né? Eu botei o famoso TBC aqui, e capacitação e ferramentas, né? E o spend, né? Eu ter a análise estratégica do meu gasto. Isso, exatamente. E aí uma pergunta indo mais agora para pessoas, né? Porque a gente vê isso quando fala lá do vendedor, né? A gente está sempre fazendo essa interação comprador-vendedor. O vendedor, esse cara aí, ele não para na cadeira, ele é relacional, ele fala bem, esse tem um perfil de vendedor. Isso a gente escuta bastante no mercado, né? Como provocar o comprador para que ele entenda que esse também tem que ser o perfil do comprador, que o comprador não pode ser aquele cara que está dentro da concha dele e que ele vai conquistar essa melhoria no relacionamento com o cliente interno, com o fornecedor, para efetivamente trazer uma qualidade melhor na entrega dele, mudando esse perfil ou se desenvolvendo nesse perfil, né? Então ter a capacitação, a ferramenta, tá pronto para isso, mas também esse soft skill, né? Buscar esse desenvolvimento de soft skill, de sair dali e começar a atuar, eu diria até como um vendedor interno, né? Porque ele precisa vender o trabalho dele para o cliente interno dele, não enxergar ele como um colocador de pedido, né?
Profissional de compras tem que ter 2 chapéus. Você falou muito bem. O de compras e o de vendas. Eu tenho que ser comprador e vendedor. Porque no mesmo momento que eu sou um comprador, eu sou um profissional estratégico de compras, eu tenho que o tempo inteiro vender qual é o valor dessa abordagem. E a venda, ela acontece da ideia, ela acontece internamente e também com o mercado fornecedor. Uma coisa que é muito legal é que quando a área de compras ela começa a se estruturar e começa a ter esse olhar estratégico e atuar dessa forma, né? Essas mudanças elas reverberam para os 2 lados, tanto internamente quanto para o mercado fornecedor. E eu, enquanto gestor estratégico, eu tenho que o tempo inteiro vender a ideia para o meu cliente interno de que ele precisa estar comigo desenvolvendo um projeto estratégico, que eu quero que ele tome as decisões comigo num processo estratégico, que a decisão é dele, eu vou levá-lo e conduzi-lo até o momento da decisão, mas a decisão é dele. E que é o centro de custos dele e a operação que vão ganhar, né? No mesmo momento, eu tenho que estar aqui olhando para o mercado fornecedor e vendendo a ideia de que eu estou fazendo um processo estratégico e eles precisam participar, porque vai ser bom para eles, né? Vai ser um processo transparente, aonde todos terão a mesma possibilidade de participar, com as mesmas variáveis, com as mesmas oportunidades. Todo momento eu estou vendendo uma ideia. Eu preciso vender a ideia para o meu CEO, o meu CPO, né? Que vai vender a ideia para o CEO e que vai vender a ideia para o conselho. Essa coisa da estratégia da área de compras, ela deveria estar no conselho e deveria vir de cima para baixo. Ainda não, a gente está aqui embaixo, sabe? Ai, patinando desesperadamente, né? Tentando fazer alguma coisa. Eu vou te falar que você comentou que... O que você comentou, Vidal? Não me lembro agora, mas às vezes eu fico um pouco frustrada em ver que esse movimento ainda ele é pequeno, né? Mas ele é tão rico, é tão poderoso, ele gera tanto valor para a organização e para as pessoas e para os profissionais, né? Porque faz com que eu precise ter empatia com o outro. Eu falo para as pessoas, para os profissionais, cara, você tem que ouvir o seu cliente interno. Por que que ele tem medo? Por que que ele não quer fazer a mudança? Por que que ele fala que aquele fornecedor é o melhor? Tem algo atrás. E todos nós, né, temos as nossas barreiras, os nossos medos, né, os nossos porquês. Então, a principal, eu diria, 2 soft skills, que são power skills hoje, né? É assim que são chamadas, que é o relacionamento interpessoal e a comunicação ativa, com empatia, sempre com um sentido de gerar valor colaborativo, de estar junto, de entender o outro, sabendo onde quer chegar, né? Primeiro de tudo, eu preciso acreditar que aquilo gera valor. Primeira coisa. Eu acreditando, as coisas ficam mais fáceis, né? Fica mais fácil para eu vender a ideia. Se eu não acredito, é só palavra, né? Não sai do coração, né? Não sai, não tem emoção, né? As coisas precisam ter emoção. Eu sou apaixonada no que eu faço e eu acho que essa é a diferença para mim, que faz a diferença para mim, porque eu realmente acredito naquilo. Em tudo isso que eu estou falando aqui, para mim é o que me guia. E o que guia meu negócio também. Silene, a gente está chegando aqui no finalzinho aí do papo. Antes de a gente pedir para você dar as suas considerações finais, a gente vai falar aqui de novo dos nossos patrocinadores. Eu só queria fazer um comentário
em cima do que vocês estavam falando aqui, que eu incentivava muito os meus gestores e as minhas equipes para tomar um café com os clientes internos, né? Falava, isso também é trabalho. Vai lá, toma um café com o cara, chama o cara para bater um papo, enfim. Constrói um relacionamento, né? Porque isso ajuda muito no dia a dia, né? Mas, enfim, deixa eu agradecer aqui, Silene, fazer só um fechamento aqui com os nossos patrocinadores. Eu queria agradecer primeiro a Nutrito, Natureza que Nutre, que nos cede esses produtos aqui. Então você sabe, você entra no site lá da Nutrito, usa o nosso voucher, negocia com 2is10 e você tem 10% de desconto. E a Nutrito, Silene, oferece para você um voucher de R$300 na compra de produtos no site deles. Depois eu passo para você o teu voucher. Ótimo. Muito você obrigada. Ficar fitness, como a gente aqui, né, Vidal? Tem que ser fitness, tem que ser. É isso aí. Queria agradecer também a For You Consult, nossa corretora de seguros corporativos, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger seu patrimônio e sua reputação. Também a VRV Gestão Consultoria, ajudando as empresas na sua evolução estratégica de compras. E a Outplan, nosso parceiro aí que tem o seu sistema de e-procurement, o Outbuy Center, ajudando as equipes de compras na gestão de compras inteligente. E é isso? Silene, muito obrigado, acho que foi um papo muito legal, bastante conteúdo mesmo. Queria deixar aberto para você fazer uma última consideração, uma última fala para esse pessoal que está ouvindo a gente, que a gente consiga realmente, é o que você falou, a gente é apaixonado, eu adorei que terminou naquela fala tua, que tem que ter emoção, que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente busca fazer essa galera evoluir, vamos lá, gente. Então, por favor, uma última consideração? Tem sim. O que eu tenho para falar e é o que eu faço também é o seguinte: invistam na sua carreira. Acho que nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, não é a organização. A organização promove um treinamento legal. Aproveita aquilo o máximo possível, mas não se limite ao que as empresas oferecem. Eu tenho a responsabilidade do meu desenvolvimento. Então, invistam em capacitação, estudem, entendam que vocês podem fazer mais, nós, podemos fazer muito mais a partir do momento que eu mudo a chavinha aqui do meu modelo mental operacional para o tático estratégico. O que eu posso trazer para a organização de inovação, de diferente? Como é que eu posso me antever a riscos dentro da organização, mas principalmente invistam na sua carreira. Nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele é contínuo, né? Você já deve ter ouvido falar o tal do lifelong learning, a vida inteira estudando, aprendendo. Eu faço isso. Puxa, eu tenho senioridade, maturidade, mas eu tenho uma fome de saber muito grande. Eu acho que todos nós deveríamos ter um pouco disso, porque eu acredito que é isso que faz a diferença, né? A gente sair do modo reativo, vou aguardar, vou esperar, para um modo de ação, né? De movimento, e que isso pode fazer... É contagioso, inclusive, né, nas áreas e etc. E questionar o modus operandi o tempo todo. Por que eu tenho que fazer 3 cotações? Por que eu tenho que seguir esse brasileiro? Por quê? Eu acho que essa é bem a minha filosofia, né? E que, para mim, assim, faz todo sentido. A minha equipe é assim... E esse desafio, ele é mútuo e traz crescimento, né? A diversidade de ideias e do que for traz sempre crescimento para as equipes e para aquele meio ambiente. Então é isso, e agradeço a oportunidade de estar aqui, adorei essa conversa e espero poder retornar aqui e estar com vocês. Muito obrigada. Sem dúvida. Aliás, uma das formas de se obter conhecimento
é assistir o nosso podcast, né? É Porque isso aí. está aqui a Silene, autora de livro, falando de muito do que está no livro dela, né, aqui para gente. Então, a gente tem vários meios de adquirir conhecimento. Tá fácil hoje em dia, né? Hoje eu É, conheci, é o que você fato, falou, a é pessoa tem verdade. que ter o protagonismo e ir buscar, né? Bom, Maravilha. Falou tudo, Gugel, tá fácil, é fácil, né? Tá disponível em qualquer... Tá disponível, né? isso aí. Silene, obrigado mais uma vez. Vidal, obrigado novamente por estar Obrigado, aqui. André. Obrigado, Silene. Obrigado a todos que estão Obrigada a você. assistindo. E a gente se vê no próximo episódio. Na próxima. Um Até mais, abraço. gente. Um abraço. Tchau, tchau.